Bueno, hoy saludo a todos los que están llegando, en un rato tomo asistencia. Hoy tenemos la suerte, el privilegio, el honor de recibir a Fausto Roberto Pozo Viana, quien es licenciado en Artes Escénicas y licenciado en Escenografía del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de San Pablo. Tiene una maestría en Artes, Textiles y Moda en la Universidad de San Pablo también. Y su primer doctorado, escuchen eso, su primer doctorado fue en Artes Escénicas en la Universidad de San Pablo y el segundo en Museología en la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología. Lusófona, la lusofonía, es el lugar donde tienen como idioma principal, oficial, el portugués. Entonces tenemos, por supuesto, Portugal y Brasil, pero tenemos Guinea, Cabo Verde, no sé si me ayudan, hay unos, Angola, eso es, unos cuantos lugares que conforman la lusofonía. Bien, hizo su primer postdoctorado, escuchen eso también, primer postdoctorado en conservación textil en el Museo Nacional del Traje en Lisboa, Portugal, y el segundo en moda en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor independiente en la Universidad de San Pablo, tiene experiencia en el área de las artes y la museología, actuando principalmente en los siguientes temas: teatro, vestuario, caracterización, escenografía, conservación y restauración del vestuario, y es asociado de la Cooperativa Paulista de Teatro, la Organización Internacional de Escenógrafos, Técnicos y Arquitectos de la Asociación Brasileña de Estudios e Investigaciones de la Moda y de la Asociación de Historiadores de la Vestimenta del Reino Unido. Junto a él está Taina Macedo Vasconcelos, doctoranda en el programa de posgrado de las Artes Escénicas de la Universidad de San Pablo, máster en Artes por la Universidad Federal de Paraíba. ¿Paraíba o Paraíba? Paraíba. Paraíba. Especialista en Arte, Educación y Sociedad por la SIMPEC, también de Paraíba, ¿sí? Sí. Licenciatura y Teatro por la Universidad Federal también de Paraíba. Técnica de Producción de Moda. Profesora ayudante en la licenciatura en Teatro de la Universidad Federal de Amapá, miembro del Museo de la Escena, Vestuario y Tecnología en la Universidad de San Pablo y actúa como diseñadora de vestuario desde el año 2009. Hoy el tema es artes escénicas, así que ya los dejo con ambos, con Fausto y con Tainá. Adelante. Tá bem. Muito obrigado pela apresentação. Eu quero dizer, eu vou falar em português muito calmamente, para que todos fiquem tranquilos, e eu espero que vocês também falem espanhol devagar quando a gente vai conversar. Mas a Tainá está aqui, Tainá, além de tudo, fala espanhol. Então, ela pode nos ajudar nessa troca. Quero agradecer ao Roberto, quero agradecer a Ana Bia pelo convite, para estar aqui com vocês hoje, e acho que nós vamos ter uma experiência muito interessante. Vou deixar a Tainá falar boa noite. Boa noite, para mim também é um prazer estar com vocês, acompanhando o professor Fausto nesse momento, junto com o professor Roberto e a professora Ana Bia. Vamos começar, então. Vamos começar, muito bem. Eu só vejo aqui a Débora e o Jorge. Então, eu vou conversando com as pessoas que forem aparecendo aqui, Débora. Mas eu queria primeiro, antes de tudo, falar assim, eu tenho uma trajetória que foi combinando coisas. Parece uma loucura, parece uma pessoa que é obsessiva por estudos, mas não é bem isso. Na verdade, foram estudos complementares, estudos que foram se encaixando, né? Então, eu fiz o bacharelado em artes cênicas, depois, isso que o Roberto já falou, né? E aí, depois que eu tinha feito toda a formação, aí eu fui fazer pós-doutorado e fui fazer outros complementos para
para a minha carreira. Tá? Então, o que eu faço? Qual é o meu fio condutor? O meu fio condutor sai do processo criativo. Aí, do processo criativo, eu vou para o desenvolvimento do produto, né? Depois da utilização deste traje, e a partir disso eu faço finalmente a conservação, a catalogação e o armazenamento disso tudo. Entendem? Então, é um ciclo que se completa, desde o processo criativo até a conservação daquilo como uma ferramenta de pesquisa aberto para o público, aberto para as pessoas que vão consultar um determinado acervo de um museu ou de uma instituição. Tainá? Você já está apresentando os slides porque não está aparecendo. Não está aparecendo? Não. Ué, então vamos voltar lá. Vamos ver se aparece. Agora sim. Sim? Então, Isso. vou passar direto lá para a sua tela, Tainá. É exatamente o que o Roberto falou. Eu sou formada em artes cênicas, com mestrado, e estou no doutorado, sendo orientada pelo professor Fausto. E desde a graduação eu me interesso pelos trajes e as traduções das culturas populares. E é basicamente sobre teatro popular e o traje de cena que eu estou investigando nesse momento no doutorado. Sou professora também de cenografia e figurino na Universidade do Amapá, que fica ao norte do Brasil. Muito bom. Então, o projeto que a gente vai mostrar para vocês hoje, do desenvolvimento, do início até o fim, é um projeto que não serve só para teatro. Ele pode ser aplicado a qualquer área das ciências sociais, né? Então, o tema do projeto é o figurino das inovações cênicas do século XX, um estudo de 7 encenadores, que analisa o processo criativo do traje no espetáculo de 7 grandes diretores do século XX. Appia, Edward Gordon Craig, Konstantin Stanislavski, Max Reinhardt, Antonin Artaud, Bertolt Brecht e Ariane Minushkin. O Appia é um suíço, o Edward Gordon Craig um inglês, Konstantin Stanislavski um russo, Max Reinhardt um alemão, que depois fugiu durante a guerra para os Estados Unidos, Antonin Artaud é um francês, Bertolt Brecht um alemão e Ariane Minushkin uma francesa. Um panorama, né? E por que figurino? Isso perguntado em 2004. O figurino é um microcosmo na macroesfera da encenação. E dentro dele, dentro do figurino, encontramos uma fusão de várias artes. O figurino traz em si elementos da pintura, da escultura, do desenho, da psicologia e da semiologia. Mas, acima de tudo, além de todos esses elementos que a gente citou, a minha grande atração pelo tema, meu grande interesse por este tema, que eu não acredito que se possa fazer um doutorado ou um mestrado ou qualquer pesquisa acadêmica se não houver uma porção de paixão muito grande envolvida, né? Então, um pouco é a paixão que me move, né? E isso é muito importante na definição de uma busca de doutorado. Até então, era um tema inédito, não é? Não encontramos nenhum trabalho que tratava deste tema, o traje usado por esses diretores, e isso facilitou enormemente o acesso a toda a documentação e a todos os trâmites burocráticos, porque quando eu entrava em contato com a empresa, ou com o teatro, ou com a biblioteca detentora destes acervos, e dizia, olha, eu faço uma pesquisa sobre traje de tal encenador. E eles diziam, olha, nós não temos nada sobre esse assunto. Este assunto nunca foi pesquisado aqui. Então, nesse momento, eu comemorava muito, claro, porque isso significava que, primeiro, o meu tema era inédito, e segundo, que eles me apoiariam muito na pesquisa, como realmente aconteceu. Vocês vão ver que essa pesquisa tem uma trajetória bastante longa.
E por que estes ensinadores, esses diretores? Foram vários os critérios para a escolha, alguns critérios particulares e outros generalizantes, sem a qual o estudo não seria feito, né? Sem esses critérios o estudo não seria realizado. E os critérios foram o destaque no cenário internacional ainda hoje, ou seja, a criação da obra teatral do escolhido, do encenador escolhido, teria que ter tido repercussão no mundo teatral e nos seus criadores. Outro critério é a produção ao longo dos anos. Esse encenador teria que ter produzido ao longo da vida vários espetáculos teatrais, ou seja, viver de teatro. A importância teórica, esse encenador deveria ter produzido ou ter oferecido material para que outras pessoas produzissem material teórico sobre eles, pudessem estudar eles. A utilização de figurinos em seus espetáculos, de extrema importância, e o pioneirismo no trabalho com figurinos integrados à interpretação. Uma questão importante é que o critério de sucesso de público não foi considerado na escolha, mas ainda assim ele foi abordado. Na verdade, esse critério de ser um sucesso de público, normalmente é um erro que alunos cometem, né? Então, não, tem que ter sucesso de público, mas não necessariamente um trabalho genial é reconhecido em vida. Então, tivemos esta preocupação. Agora, Roberto está fazendo uma pergunta, é isso, Roberto? Isso, acho que ele vai falar. Agora Exactamente, muchas gracias. Quería mostrarle, por supuesto, primero pido disculpas por la interrupción, pero quisiera que, por pedido especial de Fausto y de Tainá, necesitamos que la gente pregunte. O sea, todo el que quiera preguntar, levanta la mano, como lo hice yo, interrumpiendo, y tanto Fausto como Tainá nos van a responder. Pero antes quería contarles que las preguntas pueden ser específicas sobre artes escénicas para aquellos que tengan ese tipo de investigación o de lo contrario sobre la investigación. Porque fíjense, hasta el momento Fausto nos muestra lo que se llama la vacancia de investigación, cómo él encuentra un lugar vacante, un nicho para poder investigar, para poder generar conocimiento genuino e innovador. Y luego nos hace el recorte del objeto de estudio, los directores, y lo justifica desde dentro de la propia investigación. El recorte siempre está vinculado a la investigación, tanto en tiempo como en espacio, como en recorrido del objeto a investigar. Entonces, las preguntas pueden ser sobre el tema concreto de las artes escénicas o sobre los mecanismos, la metodología de investigación utilizada. ¿Cierto, Fausto? Perfeito, perfeito. Muito, muito bom. E esse é, inclusive, o nosso próximo ponto. Nós vamos dizer já qual poderiam ter sido as perguntas, ao invés dessa hipótese que nós estabelecemos. Escolhemos esses 7? Escolhemos estes 7. Era muita coisa? Era muita coisa. Nós poderíamos ter pensado em outros encenadores que também foram muito importantes, como o Meyerhold, Peter Brook, o Jean Vilar, Tadeusz Kantor, Grotowski, ou mesmo outros encenadores brasileiros. Por que é que nós escolhemos aqueles? E por que tantos? Por que 7? Justamente para dar uma visão panorâmica sobre um tema inédito. A suspeita de que não havia material escrito sobre figurino de cada um desses encenadores foi se confirmando nas pesquisas de campo durante a investigação. Se há abundância de materiais sobre o Stanislavski, que é um encenador muito conhecido, não se pode dizer o mesmo de Appia ou de Reinhardt, que, de certa forma, é uma grande injustiça. Olha, para vocês terem uma ideia de como... Eu não sei se vocês fazem pesquisa de campo, né? Se vocês já estão fazendo, mas eu fui a Moscou. Aí chego em Moscou
E o Teatro de Arte de Moscou é um teatro que foi fundado em 1898. Eles têm uma biblioteca gigantesca. Aí cheguei na biblioteca e falei assim, olha, eu queria consultar os livros específicos sobre Stanislavski. Aí a bibliotecária levantou, fez assim com a mão. Como quem diz, todos estes são sobre Stanislavski. Eu falei, puxa vida, vou passar 100 anos aqui estudando, né? E aí eu falei, qual deles trata especificamente de traje de cena, de figurino, de vestuário? E ela me falou, não temos nenhum. E aí foi o grande momento da minha pesquisa. Claro, você vai num centro internacional de pesquisa e eles não têm nada para você, isso é um bom caminho. Tá? Bom, e aí eu tinha também, gente, é importante que se diga, né? Eu tinha uma orientadora, eu estou vendo aqui que traduziram por assessora, não é? Como se pronuncia? Assessora? Sí, asesora o tutora. Assessora, pronto. Obrigado. Eu tinha essa assessora que era uma mulher incrível, mas ao mesmo tempo era muito firme e muito germânica. O que eu quero dizer com germânica? Uma pessoa firme, que dialoga, mas tem uma linha muito forte para conduzir as coisas. O nome dela é Ingrid Dormien Kudela e ela tem, eu brinco dizendo que foi uma orientação obsessivo-compulsiva, porque ela conseguia controlar todos esses meus ímpetos e esse meu entusiasmo todo, que às vezes pode matar, claro. E aí, especificamente sobre a metodologia, né? Isso, a hipótese, exatamente. A questão principal, a pergunta era se os encenadores ou diretores escolhidos tinham uma proposta de mudança na interpretação, essa mudança exigia uma transformação no traje de cena também? Pois é. Eu vou dar um exemplo do que era a interpretação no século XIX. Tá? Então, era um estilo declamatório. É isto aqui, mais ou menos isso. Ai de mim, meu coração, meus olhos, minha boca, meu nariz. Como doem meus ouvidos. Ai de mim. Isto é um estilo declamatório. Não existe nenhuma fé cênica nisso. Não é? Hoje, quando nós vamos ao cinema, e aí nós vemos aquelas interpretações próximas do cotidiano, interpretações verdadeiras, que realmente nos emocionam, a gente volta para o primeiro autor dessa tese, que é o Stanislavski. Foi ele que propôs essa mudança em primeiro lugar. Né? Ele que quis que os atores trabalhassem juntos, e não que cada um estivesse numa parte do palco e declamasse o seu texto. Então, este é o grande renovador. E a minha pergunta, a minha hipótese, não é? Que hoje a gente não tem falado mais em hipótese, nós temos falado em perguntas principais, né? Ainda que eu adore hipótese com os meus alunos e continuo mantendo isso. A minha hipótese era, se propuseram uma mudança na interpretação, qual foi o traje que isso exigia, a partir deste momento, tá? Então, qual foi então a metodologia? Descrevendo a metodologia agora. Primeiro, realizar um levantamento bibliográfico e iconográfico dos espetáculos. Segundo, fazer análise teórica e fotográfica de 3 espetáculos de cada um desses encenadores. Um do início, um do meio e um do final da carreira, com exceção de Ariane Minuschini, que está viva. Está viva e produzindo, né? Exatamente, não tem como falar do final da carreira dela. Do último espetáculo dela. Oscar. Sí, hola. Va a mostrar algunos instrumentos, como por ejemplo el levantamiento iconográfico de los vestuarios, como para ver. Muito. Vou mostrar várias coisas aqui. Sim. Já, já. Terceira etapa. A partir desta primeira análise, fazer a escolha de um espetáculo e reconstruir 6 trajes usados nas encenações conduzidas pelos diretores. Isso é o que eu disse, que hoje, em 2020,
eu não faria mais esta reconstrução de trajes. Eu acho que ela não seria necessária. Foi maravilhoso, eu aprendi muito, estudei muito, mas hoje não faria mais. Quarta etapa, redigir um documento síntese, a própria tese, com a análise dos espetáculos, fotografias históricas das encenações, descrição do processo de reconstrução dos trajes e fotografias dos mesmos, constituindo um material de referência na concepção de trajes de cena. Ok. E aí, para terminar... Uma exposição aberta ao público como parte da defesa final, com todos os trajes reconstruídos. Essa exposição aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e foi visitado por mais de 15 mil pessoas. E ainda hoje, 2020, também não seria bem assim. Então, eu acho, gente, eu fui muito estimulado pela minha orientadora a partir para a viagem de campo, né? Eu achava que era fundamental aprender com o local, com o espaço, aprender com o tempo, aprender com o clima, com a localidade, aprender com aquelas pessoas onde estes homens e mulheres trabalharam. E aí eu pedi o apoio o apoio financeiro de uma instituição de pesquisa aqui de São Paulo, que chama FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí o projeto foi aprovado, e aí o avaliador, né, a pessoa que aprovou o meu projeto, disse o seguinte: suspeito que não será uma tarefa fácil a execução do projeto de investigação. Vai depender não só dos livros publicados, mas também dos registros nos teatros aonde se apresentaram estes espetáculos de referência. Um dos aspectos pelo que vale a pena essa investigação é exatamente a sua dificuldade. Eu acho que se eu fosse uma pessoa sã, eu deveria ter parado aqui, não é? Porque quando o parecerista disse o que vai valer a pena é exatamente a sua dificuldade, não é? Eu devia ter falado, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Justamente porque nem todos os diretores de cena têm um website, como tem Ariane Minuschini. Alguns deles estavam mais ou menos esquecidos, como principalmente este primeiro, que é o Appia, o Adolf Appia, que eu tive a ajuda fundamental desse professor, Richard Beecham, do King's College, de Londres, e com isso eu consegui reconstruir toda a trajetória teatral do Appia, né? Agora, eu não fui ao teatro dele, vocês vão ver que judiação, eu já vou mostrar. Por quê? Porque ele tinha um teatro, ele fez parte de um teatro numa cidadezinha que chama Hellerau. Hellerau é pertinho de Dresden, na Alemanha. Então, você chega a Dresden de trem, né? E aí dali você tem que pegar um autocarro e aí vai por dentro de uma floresta até chegar neste teatro. Só que não havia, naquela ocasião, dinheiro para ir até este lugar. Então, eu fui alguns anos depois de terminado. Eu fui lá antes de publicar o livro. Agora, vamos entender um pouquinho dessa pessoa, já que o Oscar estava perguntando das imagens, né? Então, este é o Appia, tá? Em 1886, ele é um suíço, e aí eu fui descobrir o seguinte, que o Appia não tinha inteligência interpessoal, ele não conversava com as pessoas, ele tinha um sério problema de relacionamento. Então, ele só conseguia dialogar com poucas pessoas, né? E aí, com isso, piorou muito a situação dele como cenógrafo e como figurinista. Para completar a tragédia da vida do Appia, ele era homossexual em 1886. Então, não poderia ser uma coisa pior para um artista de teatro, né? Eu não estou dizendo que ser homossexual é um problema. Eu estou dizendo que em 1886 era um problema. Ele poderia ir para a cadeia, ele podia ser preso, como o Oscar Wilde foi pelo mesmo motivo, né? Mas ele é, gente, simplesmente um gênio. Ele é um gênio. Por quê? Porque ele vai trabalhar com um homem que é o diretor de um teatro, né? E lá eles vão descobrir novas formas de expressão.
Tá? E aí, então, por exemplo, quando vocês hoje vão fazer uma aula e colocam uma malha preta, deixa eu só colocar aqui uma malha colante preta. Quem inventou foi ele. Ele e o Émile Jacques Dalcroze, que era o profissional que trabalhava com ele. Então, os estudos dele eram a partir do movimento e da luz. Agora, pensem vocês que a luz surge em 1890, gente. A luz elétrica, não é? 1890. Em 1900, estes homens já estão fazendo experimentos com cores, com simbolismos, com movimento, com design, com tudo isso. Tá? Agora, ele tinha esse problema. Então, por exemplo, ele foi dirigir uma cena de Carmen. E aí havia uma condessa que vivia em Paris, que dentro da casa dele tinha um teatro. E aí ela convidou, ele montou um ato do Carmen, do Bizet, com figurinos que não são inovadores, não é? E aí todos os importantes foram ver. Todos. Antoine foi, Sarah Bernard foi, todos foram. Ninguém contratou ele. Ninguém. Então, eu brinco dizendo, não basta ser um gênio, né? Tem que ter um bocado de sorte junto, porque senão não adianta. Ainda mais em teatro, uma área, uma pessoa que não consegue conversar com os outros, dificulta muito, né? Aqui também é Carmen, né? Um vestuário antigo. E aí, quando ele encontra este parceiro certo, que é o Dalcroze, aí eles vão fazer experimentos fantásticos lá em Rellerhall. A proposta de Rellerhall é um teatro, laboratório e escola. A escola fica, o teatro, que seria o condutor. Estou falando muito rápido para vocês? Está muito rápido? Un poco, un poco. Um pouco, então eu vou falar mais devagar. Cuando te entusiasmas. Cuando estás entusiasmado, empezás a correr, a correr, a correr. Então, quando ele vai trabalhar em Rellerhall, eles têm uma escola que é uma escola jardim. Então as crianças... Tainá, eu acho que eu caí aqui, né? Eu caí aqui? Voltei? Voltei. Sim. Pronto. E aí é uma cidade jardim. E aí eles vão para este lugar, o projeto é maravilhoso, o projeto é fantástico, não é? Todo mundo do mundo teatral vem visitar este lugar. Esta é a proposta deles para Rellerhall, né? Então, tá vendo que tem um tal ali em cima do teatro, né? Tinha toda uma proposta mística, uma abordagem esotérica para esse teatro, e as crianças aprenderiam com isso, né? Vivendo aqui nas casas da lateral. Bom, qual foi o grande problema dele aqui? Quando ele começa a se entrosar, ele começa a falar, conversar, criar os trajes que ele pensava que seriam ideais, estoura a Primeira Guerra Mundial. Estourou a Primeira Guerra Mundial, o Jacques Dalcroze foi embora, ele teve que voltar para a Suíça, e aí esse espaço, esse teatro, foi invadido pela Rússia, e assim ficou até o ano de 1990. Então, o teatro, que era uma das propostas mais revolucionárias do mundo, ficou ocupado por uma agência de correio da Rússia. E aí, o final da história, a gente já sabe. Ele vai envelhecer sem conseguir chegar nos resultados que ele gostaria de ter atingido. Tá? Bom, falando do Edward Gordon Craig, quem era este homem? Né? Era um jovem muito arrogante. Ele era filho de uma atriz, nós estamos falando aqui de 1900 também, do ano 1900, e ele é filho de uma grande atriz que chama Ellen Terry. A Ellen Terry, por sua vez, é casada com um grande ator que chama Henry Irving. O Irving não é o pai do Craig, né? O Irving é o quarto marido da Ellen Terry. E cada marido da Ellen Terry foi muito importante na vida do Craig.
cada um ensinou uma coisa. Isso eu só descobri, gente, lá, conversando com as pessoas, vendo os lugares, né? Então, ele foi aprendendo com cada um. O Irving era o diretor do Liceu Dramático de Londres, ou seja, um lugar super respeitado e supervisado. O Irving foi o primeiro ator da história a ter o título de Sir. E aí, o Craig chega e, aos 18 anos, ele é consagrado como um dos futuros melhores atores da Inglaterra. Aos 18 anos. Ele faz Hamlet e ele é consagrado neste papel. Tá? E aí ele para e fala assim, não quero mais isso. O teatro contemporâneo não é bom para mim, não me interessa fazer este tipo de trabalho, então eu vou parar, e vejam como a juventude é ousada. Eu vou parar e eu vou revolucionar a cena mundial. E ele, de fato, fez. Tá? De fato, ele fez. Ele vai escrever muito sobre o próprio trabalho dele, e aí ele vai fazer novas experiências. Hoje, gente, quando nós olhamos para isso, você pensa, o design desses trajes é muito comum. Eu já vi isto, mas não é o caso aqui. É a primeira vez que nós estamos vendo trajes desse tipo na história do teatro. Né? Início do século XX, né? Início do século XX. Imaginem o que ele tem em mente. Ele quer um traje que, ao se movimentar no espaço, gere um registro na retina de quem está assistindo. Então, ele não quer um traje que simplesmente está no espaço. Ele quer um traje que esteja integrado com a cenografia, com a iluminação, com a música, com a interpretação. Ele quer um novo ator. Né? Essa é a proposta dele. E aí vocês vão dizer, Fausto, isto é uma xilogravura? É uma xilogravura. A xilogravura é fundamental para entender o trabalho do Craig, porque muitos de vocês devem fazer xilogravura, né? E vocês sabem, então, que a xilogravura ela tem que ter linhas fundamentais. Se não forem linhas bem definidas, ela borra na hora que ela vai para o papel, né? Então, uma das preocupações do Craig é exatamente isso. São linhas simples, linhas retas, né? Linhas que são sínteses e não nada em excesso. Tá? Muito bem. Ele vai... Vocês já ouviram falar da Isadora Duncan? A bailarina? Sim, Maria Bernardita. Então, vou te contar. Eles tiveram um affair. Eles foram casados, eles tiveram uma relação, e a Isadora Duncan apresentou o Gordon Craig para a Eleonora Duse. A Eleonora Duse era uma grande atriz, uma espécie de, sei lá, uma Meryl Streep europeia do começo do século. Né? Era muito conhecida, muito rica, muito geniosa, e aí ela conhecia a mãe do Craig, conhecia a Ellen Terry, e aí a Isadora Duncan apresenta o Craig para Duse, numa das histórias mais divertidas do mundo, porque ela não falava inglês e ele não falava italiano. E aí os dois começavam a falar coisas horríveis um para o outro. Né? Diga para esta velha para não se meter no meu trabalho. E a Isadora Duncan dizia assim, ele diz que admira muito o seu trabalho, que a senhora é muito expressiva. E aí a Duse dizia, seu louco, você não vai botar isso no meu teatro. E a Isadora dizia, ela nunca viu um trabalho tão expressivo como o seu. E aí ele fez essa túnica. Essa túnica que ele criou para a Duse é uma integração de tudo que ele propunha. Né? Quando essa túnica desloca no espaço, ela abre. Então, o espectador que está sentado olhando para o palco vai ver uma integração de todos os elementos da cena. Ele vai ver isso tudo junto. Né? E aí o espetáculo é um sucesso, claro, é um grande sucesso.
e aí ele faz um cenário espetacular para ela, e aí ela precisa mudar de teatro. Quando ela muda de teatro, o cenário dele não cabe nem na altura e nem na largura. E aí ela manda cortar o cenário. Ele nunca mais fala com ela. Eles rompem e nunca mais conversam. Tá? Ele era terrível também. Era uma pessoa muito, muito geniosa. Né? Aqui é um outro figurino dele para os Vikings. Aí o portador da tocha, dos Vikings também. E aí aqui o grande espetáculo da vida dele. Né? Ele foi para Moscou, ele foi convidado a fazer um espetáculo em Moscou. Em 1908, ele é convidado. Quem leva ele para lá, mais uma vez, é a Isadora Duncan. A Isadora Duncan apresenta ele para o Stanislavski, que é talvez um dos nomes mais importantes de teatro. E aí ele vai criar os trajes dessa grande aventura que foi o Hamlet de Moscou. Agora, pensem comigo, ele é um homem de teatro, não é? Ele tem pouco dinheiro. Essa equipe do Teatro de Arte de Moscou tem muito dinheiro. Eles são bastante ricos. Então, toda vez que ele vai a Moscou, ele ganha uma quantidade de dinheiro enorme. Né? E aí manda desenhos difíceis, as pessoas não entendem os desenhos dele, as pessoas não sabem o que ele quer expressar com aqueles desenhos. Né? E é claro, por quê? Porque ele está ganhando muito dinheiro com isso. No final das contas, o espetáculo estreou em 1911, ou seja, 3 anos de ensaios, e aí ele não finalizou os figurinos. Não foi ele, foi um outro cenógrafo que fez, mas ele entrou para a história porque, de fato, era um gênio. Um gênio, e depois ele vive até 1962 produzindo material teórico, produzindo livros, produzindo muito material. E ele morre finalmente na França. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Acredito que Vou sim. esperar por um sim. Muito bem. Qualquer coisa, me interrompam, gente. Pode me interromper, fazer perguntas, a gente vai dar um jeito de conversar. Tá? Muito bom. Este Stanislavski, gente, Konstantin Stanislavski, é um russo, não é? E ele é o inventor do sistema de interpretação Stanislavski, que é um conjunto de coisas para atores interpretarem de uma maneira coerente, uma maneira convincente. Tá? Todos nós aqui da América do Sul conhecemos esse sistema, todos nós. Por quê? Porque o Stanislavski viajou de Moscou para Nova York. Em Nova York, ele escreveu um livro sobre interpretação, e aí este livro de Nova York foi traduzido e veio para o Brasil e para a Argentina, para o Chile e para os outros países. Tá? Então, nós, desde cedo, temos esta orientação, esta pedagogia Stanislavski. O fundamental dele é este livro, que chama Minha Vida na Arte, né? E aí, em Moscou, foi o grande banquete da minha experiência. Foi a grande oportunidade de pesquisa que eu tinha na vida. Por quê? Porque os russos gostam muito de teatro, muito. Eles já tinham um museu de teatro, não é? Um museu de teatro que funcionava desde o século XIX. E aí, eu fui a estes lugares. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que eles não guardavam só os croquis ou os desenhos. Eles guardavam os croquis, os desenhos, fotos de cena, aquarelas de cena, aquarelas feitas durante o espetáculo. Os atores estavam apresentando, e aí um pintor ia ali e ficava desenhando durante o espetáculo. Né? Maquetes, as maquetes mais incríveis que a gente possa imaginar estavam lá, e muitas fotografias. Não é? Agora, foi uma experiência de vida como eu nunca tinha tido. Em primeiro lugar, chegar em Moscou
é um lugar complicado. Oi, Roberto. Muy interesante. Quería preguntarte, Por favor. de golpe en el transcurso de la investigación aparece una novedad, como es este tema de Stanislavski con todo el tema de las maquetas, las acuarelas, todo esto que encontraste. Eso reorientó, modificó, generó una nueva investigación, cambió en algo el proyecto original. Não tinha como não mudar, né? Não tinha como não mudar. Mas o problema é que, quando eu fui para lá, eu já tinha em mente o que eu queria. Eu já sabia o que eu queria. Eu contava com a sorte em determinada escala, né? Eu não podia deixar um projeto, ainda mais um projeto que era apoiado pelo governo, né, não acontecer. Então, eu tinha um embasamento muito forte. Agora, quando eu cheguei lá e me deparei com todo este material, houve uma mudança de mentalidade minha. Eu só conhecia esse material em preto e branco. Então, eu chego na biblioteca e as maquetes vão subindo do subterrâneo, né? E as maquetes são explosões de cores. Eu nunca imaginei que tinha tanta cor naquilo, né? Então, isso mudou a minha forma de analisar o objeto. Entendeu? E acho que isso foi, primeiro, uma mudança de mentalidade em mim como pesquisador, como ser humano. Segundo, uma mudança no enfoque da análise, né? E aí, o terceiro, eu tive que me controlar muito, porque eu encontrei muito mais material do que eu esperava. Então, o que eu fiz? Eu documentei isso tudo, né? E aí eu trouxe essa documentação para o Brasil, guardei e fui publicando ao longo de anos. Eu publico ainda hoje sobre esse material que eu trouxe, entende? Então, ele redirecionou, sim, a pesquisa, mas, de alguma forma, como eu tinha um caminho muito certo a trilhar, ela só cooperou, ela não me deixou desestruturado, né? O que é muito importante, claro. E aí, pronto, aí aqui é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, Roberto, ou Maria Bernardita, eu nunca tinha visto na minha vida uma aquarela pintada ao vivo. Nunca, nunca. Eu falei, puxa, por que não tiraram foto disso, né? Claro que não tiraram, porque eram as primeiras vezes que a sala de espetáculo ficava escura. A luz elétrica propiciou isso, né? Oi, Oscar. No, me preguntaba sobre esa acuarela, ¿no? ¿Cuál era el propósito detrás de documentar o registrar visualmente ese momento Exato. de la obra, ¿no? Como investigador. Exatamente, porque havia um tipo de aquarela, Oscar. Oscar ou Oscar? Cualquiera me va súper bien. E qual que você gosta? Oscar, cualquiera. Então, pronto. Então, o que me surpreendeu era assim, fazer uma aquarela ou uma pintura no camarim com o ator no traje da peça era comum. Era comum porque isso era vendido depois. Essas empresas ganhavam dinheiro com essas coisas. Agora, a aquarela da cena é uma novidade absoluta como documento. Eles faziam merchandise total, exatamente. Então, eles faziam isso como uma forma de divulgação também, né? Só que, para mim, que nunca vi esses trajes coloridos, foi fantástico. Então, eu vejo uma mulher de branco, eu vejo uma mulher de cinza, eu vejo homens usando preto, uma mulher usando marrom, né? Então, isso, para análise de um traje, é determinante. Tudo que eu tinha antes disso era preto e branco. Eram as fotos do espetáculo. E que não tinha foto colorida, né? Só para a gente lembrar, a foto preto e branco surge por volta ali de 1850.
né? A colorida vai ganhar impulso mesmo depois dos anos 20, 1920, 1930. Então, como é que um pesquisador descobre a cor do seu objeto de estudo, né? E aí aqui, por exemplo, este homem é o Stanislavski, né? Ele não deixava que nenhum traje ou adereço fosse feito no teatro sem a assinatura dele, né? Aí eu chego em Moscou e a bibliotecária, que chamava Masha, que é Maria, me fala assim, olha, você não pode fotografar estes desenhos. Eu falei, como não posso fotografar os desenhos? Quer dizer, como é que eu vou estudar isso, né? Ela, não pode. Este material tem direitos autorais. Eu falei assim, minha senhora, veja bem, eu viajei mais de 16 mil quilômetros para chegar aqui para ver isto. E a senhora não vai me deixar fotografar? Ela falou, não pode fotografar. Eu falei, bom, então eu vou copiar. Eu vou copiar. Tá? Ela falou, rindo, fique à vontade. Eu falei, olha, então a senhora separa para mim os desenhos de tal, tal e tal espetáculo, que amanhã, às 9 horas da manhã, eu venho com a minha aquarela e eu vou copiar os desenhos. Ela, rindo muito da minha cara, falou assim, tá bem, muito bem. Fui na loja, fui numa papelaria, comprei papel, comprei aquarela, lápis, borracha. Ela não contava que eu sabia desenhar. Ela não contava com a minha astúcia. E aí o que eu fiz? Peguei o material, sentei, preparei, comecei a copiar. Este sapato é uma cópia minha. E aí, quando ela viu a terceira cópia dos desenhos do espetáculo, ela chamou a biblioteca inteira para ver. E ela falou, gente, a gente podia ganhar dinheiro com este homem. Olha só, ele copia e a gente vende. E eu falei, gente, então, não, porque eu vou ficar aqui em Moscou só 15 dias. Eu não tenho mais tempo, né, para ficar aqui fazendo cópias. Aí ela falou, eu acho que eu vou conversar com a diretora da biblioteca. Aí a diretora da biblioteca entendeu o que eu estava fazendo e falou assim, olha, quer saber? Eu vou deixar você fotografar. A 6 rublos cada foto. Eu falei, oh, que inferno, meu Deus. Minha senhora, falei para ela, eu sou estudante de doutorado, eu tenho uma bolsa de estudos. Eu não posso pagar 6 rublos em cada fotografia, não é? Ela falou, não pode pagar. Eu falei, não posso pagar. Eu tenho cara de rico, mas eu não sou. Eu tinha uma beca, exatamente. Aí ela falou, quer saber? Pode fazer. E assim, pronto. Assim foi que aconteceu. Na análise do vestuário, a Rocio pergunta aqui. Na análise do vestuário, se contemplou em algum momento a indumentária como obra de arte que podiam gerar por si mesma algumas críticas dentro dos espetáculos? Sabe, Rocio, eu tenho uma opinião muito clara sobre traje de cena, sobre figurino e sobre vestuário. Não são obras de arte independentes. Não são. Por mais que doa, por mais lindos que os desenhos de traje de cena sejam, eles não existem como obras de arte independentes. Não é? Eles têm que ter uma função dentro do espetáculo. Se eles não tiverem absolutamente integrados, não faz sentido. Não é? Eles talvez possam ser obras de arte numa instalação, numa outra perspectiva, mas no espetáculo teatral, eles são parte do espetáculo, exatamente. Né? Então, quando vemos um espetáculo e algum traje salta muito, é um erro. O que tem que saltar para nós é o espetáculo. O que tem que ser maravilhoso é o espetáculo, é o todo. Né? É o conjunto. É o conjunto, perfeito. E aí aqui alguns trajes. Né? Vamos lá, Roberto. Quería reflexionar 2 cosas. Por un lado, el tesón, la paciencia y, digamos, el recorrido del investigador
que ante la primera negativa sobre las fotografías, no se retiró y se fue. Insistió, le dio vuelta, llegó a poder recuperar la información con otra forma, que fue la del dibujo. Por un lado eso, creo que es un buen mensaje para los investigadores, no quedarnos con la primera negativa, con la primera dificultad sobre la cual realmente tenemos muchas los investigadores. Y por otro lado, una pregunta antes de pasar a lo que estás mostrando ahora. Aham. ¿Cómo te garantizabas que la acuarela era fiel a la imagen en colores y en iluminación, Porque eu y no era tinha... una recreación del acuarelista? Ah, excelente pergunta. Como eu comprovei isso? Eu peguei as críticas do espetáculo de 1900, e aí uma das pessoas que assistiu descrevia as cores e escreveu isso no jornal. Então eu peguei a aquarela feita e aí eu cruzei com essas informações e aí eu comprovei que as cores estavam certas. Entendeu? E a aquarela ficava guardada num depósito, Roberto, sem luz. Então não tinha interferência da luz na aquarela. Ela não perdeu a cor. Entendeu? Agora, Perfecto. vejam. Pero, por Un ejemplo, Ajá. la acuarela tenía sombras o claroscuros, como para imaginar cómo era la iluminación del escenario. Tinha, e a gente pode ver aqui, é que eu não sei se a resolução aí para vocês é boa, mas este cenário, ele é um tipo de diorama, sabe? Um cenário composto em camadas. São várias camadas que se sobrepõem, né? Inclusive, no fundo, é um telão pintado, uma grande tela pintada, né? E aí isso está tudo representado na aquarela. Está tudo Perfecto. aqui. Perdón, Porque Fausto, era un día un comentario para los doctorandos. En los iconos del costado superior izquierdo pueden agrandar la imagen hasta llegar a ver la acuarela y con la mano, perdón, tendríamos que volver una para atrás. Fausto, una diapositiva hacia atrás, por favor. Eso. Con la mano la podemos ubicar y agrandar lo suficiente como para poder observarla con mayor claridad. ¿Se entendió? Los signos con el signo más, el signo de imagen completa o el signo menos. Sí, clarísimo. Bueno, adelante nomás, perdón. Vamos lá, não, tudo bem. Uma coisa que eu sempre faço, sabe, gente? Eu nunca desisto. Nunca. Eu nunca desisto. Primeiro, eu nunca chego a nenhuma biblioteca, ou museu, ou qualquer instituição que eu precise, sem estar muito bem arrumadinho, sem estar muito limpinho, não é? Outra coisa, eu sempre faço amizade, eu sempre converso com as bibliotecárias. As bibliotecárias são fundamentais em qualquer tempo, porque as bibliotecárias pensam que elas são as mães do acervo, que elas são as donas do acervo. Então, você é um risco para o acervo dela. Entende? Elas não querem que você veja normalmente, principalmente quando são peças muito antigas. Então, eu chego, eu converso muito, eu explico tudo o que eu estou fazendo, muito calmamente, né? E eu nunca consigo tudo no primeiro dia. Nunca. Eu vou no segundo, eu vou no terceiro. No quarto dia, tudo o que eu estou fazendo, muito calmamente, né? E eu nunca consigo tudo no primeiro dia. Nunca. Eu vou no segundo, eu vou no terceiro. No quarto dia, eu levo, por exemplo, um chocolate. Eu levo uma coisa que, aqui do Brasil, por exemplo, elas amam ganhar, sabe, toalhinhas de renda? Pequenas toalhas de renda, que são muito típicas aqui do Brasil. Então, eu levo, no terceiro ou quarto dia, eu digo, olha,
a senhora é tão incrível para mim que eu trouxe isto para a senhora do Brasil. Né? Não custa nada, é super gentil, e elas ficam amigas para todo sempre, entendeu? Não é maldade, é uma técnica de atrair a pessoa para a sua pesquisa. Né? Porque vejam o que aconteceu aqui nesse slide. Por exemplo, tem uma grande quantidade de sorte. Né? Quando eu estava na biblioteca, por sorte, havia uma exposição de desenhos das Bodas de Fígaro, que era um espetáculo que eu pesquisava. Então, isso estava na biblioteca. E numa outra instituição, num outro museu, estava o vestido em si do mesmo espetáculo. Então, foi sorte, né, gente? O que eu fiz? Eu corri de uma instituição para outra, numa eu registrei todos os trajes, na outra desenhei todos os desenhos. E aí depois, essa peça, desculpem, essa peça do lado direito é o traje original, que estava lá exposto. Né? Só que ele estava sem saiote, ele não tinha anáguas. E aí, essa peça aqui do lado é a peça que nós fizemos aqui no Brasil. Foi uma peça que levou 6 meses para ficar pronta, essa peça. Ela tinha 38 materiais diferentes. Se eu não tivesse pego isto na minha mão, eu não conseguiria entender o que é. Eles fizeram isso depois da Revolução Russa, né? E aí eles não tinham dinheiro, eles estavam falidos, e ele juntou material de vários teatros. E aí ele foi trabalhando com restos. E aí era um cara genial, um homem genial, que chamava Alexander Galovin, e aí ele criou esses trajes, e aí eu pude ver e documentar e reproduzir, e isso foi fundamental para o meu trabalho, fundamental. Eu nunca teria conseguido fazer este trabalho se eu não pudesse ver esses trajes que estavam lá. Isso é o Teatro de Arte de Moscou. Estão vendo aqui que tem uma gaivota? Que foi o primeiro grande sucesso, né, do Teatro de Arte de Moscou, foi a Gaivota, uma peça do Anton Chekhov. E aí são aqueles momentos, né, Roberto e todos os outros pesquisadores que estão aqui na sala, pequenos momentos que vão mudar a nossa trajetória pessoal. Né? Então, tem um foyer nesse teatro que é muito pequeno, porque eles queriam que o público chegasse e não ficasse conversando. Eles queriam que o público chegasse e entrasse na sala para ver arte. Não era para conversar, não era para fazer relações sociais, não era para bater papo nem beber. Né? Era para fazer arte, era para ver arte. E aí é muito emocionante, porque nas paredes do teatro tem a foto do ator, diretor ou dramaturgo, e esse aqui é o Chekhov, que foi um dos diretores principais, um dos autores principais, e embaixo tem 5 fotos importantes da trajetória dele no teatro. E aí, bem no meio, tem o Niemirovich Danchenko, que era um dos fundadores do teatro, e do lado de cá, o Stanislavski. Então, você tem, passeando pelo foyer, uma perspectiva de tudo que essas pessoas fizeram naquele teatro. É uma coisa, é uma sensação inexplicável. É um entendimento pleno do que é a arte teatral, o que é a dignidade de viver da arte teatral e fazer teatro tão bem como estes homens e mulheres fizeram. Né? Bom, e aí aqui, uma grandiosa injustiça, né, Tainá? A Tainá já tinha citado isso. Esse homem, gente, era um judeu, ele era austríaco, vai para a Alemanha, ele e o irmão são paupérrimos, são muito pobres, e ele vai para Berlim, e aí eles vão construir teatros. Do nada, esse homem, que não tinha um tostão, chega lá na Alemanha e ele acaba com um teatro de 5.000 lugares, gente. 5.000 lugares. O Teatro Colón, aí na Argentina, me parece que tem 1.800 lugares, mais ou menos. O dele tinha 5.000, chamava Volksbühne. Né? E aí o que acontece? Ele é um homem
que tem um trabalho fantástico de criação. Ao longo da vida, ele fez mais de 2.000 espetáculos. 2.000, gente. Olha, vejam, eu tenho 50 anos. Eu sei que parece menos, muito menos, mas eu tenho 50 anos, certo? Eu tenho, desde o início da minha carreira até hoje, mais ou menos 70 espetáculos. Ou seja, eu não vou chegar a 2.000 nunca. Né? Ele fez 2.000. Tá? E ele tinha um truque que era fantástico. Né? Ele tinha 5 desenhadores, 5 cenógrafos, que ele chamava de acordo com a sala em que ele estava trabalhando. Então, por exemplo, é um espaço pequeno para 100 pessoas. Era um designer. Era um espaço de 800 lugares. Era outro. Alguém ainda me ouve? Acho que travou aqui, né? Escuto perfeitamente. Perfeito? A minha tela ficou preta, desapareci aqui. Então, para cada produção, ele tinha um pintor. Ele tinha uma pessoa diferente e que eram todos artistas incríveis. Né? Aí você diz, Fausto, mas o que aconteceu com ele? Gente, ele era judeu e ele teve que ir embora da Alemanha para não ser assassinado, né? E aí ele foi embora para os Estados Unidos. Antes de ir embora, sabe o que este homem fez? Ele doou os 5 teatros. Ele tinha 5 teatros dele. Ele doou os 5 teatros para a população da Alemanha. Ele doou para o povo, tá? E depois ele foi embora. Ele é tão importante, para vocês terem uma ideia, que tem uma expressão em alemão que diz assim: te encontro depois que a floresta do Reinhardt girar. Te encontro depois que a floresta do Reinhardt girar. Tá? O que isso quer dizer? Ele tinha um palco giratório. Olha que abusado. Em 1909, um palco giratório. Tá? Ele tinha um palco giratório. E aí todo mundo começou a dizer, olha, eu vou ver a peça do Reinhardt. A floresta girar. Tá? Tá acontecendo um monte de coisa aqui muito doida. Fausto, o último slide a gente não teve acesso, o do desenho. Da imagem, aqui? Isso. Esse. Então, e aí aqui estão os desenhos dos artistas que trabalharam com ele. Né? São vários que trabalham com ele. Esse era um dos teatros que ele trabalhou. Esse não era o dele, esse era o Volkstheater, que é em Viena, da Áustria. Ele trabalhou lá bastante tempo. Este é um outro teatro que, por coincidência, vai ser ocupado depois pelo Bertolt Brecht. Né? É o mesmo teatro, é o Neuss, Teatro Neuss. E aqui alguns desenhos, quer dizer assim, são o Stern, talvez muitos conheçam, porque ele é um artista plástico muito conhecido. Então, ele vai adotando as linhas diferentes que esses artistas vão colocando nas suas obras. Tá? Isso é o Alfred Roller, que é outro ator, outro cenógrafo, desenhista e artista plástico incrível. Né? Muitos artistas plásticos que não foram bem-sucedidos na sua carreira foram desenhistas de teatro muito bons. Né? Então, são desenhos bonitos, inclusive, da gente ter como referência. E esse aqui, ao contrário do que disse o Roberto, né? Ele já é feito nas cores que ele vai ser executado. Então, ele é um instrumento, é um documento de pesquisa muito bom para nós. Tá? E aí, vejam só, Hermann Krehen, que já é um outro desenhista, esse é 1924, e vejam como este já tem uma outra abordagem de palco. Né? Ele já desenha luz, ele já desenha foco, claros e escuros. É um outro tipo, uma outra abordagem de desenhista. Esse acervo todo, gente,
é da Universidade do Texas. Os americanos gostam muito de comprar os acervos teatrais. E este do Max Reinhardt está quase que inteiro lá no Texas. Isso aqui é Um Sonho de uma Noite de Verão, que o Max Reinhardt dirigiu na MGM em 1935. Aqui, olha, quer ver? Ele está aqui, ó. Esse é o Max Reinhardt. E aí, aqui, escondidinho, está o Mickey Rooney. O Mickey Rooney faz o Puck. E essa moça aqui, ó, todos vocês conhecem. Ela é a Olivia de Havilland, que depois fez E o Vento Levou. Tá? Um pouquinho depois. Aliás, acho que ela acabou de morrer, né, Tainá? Não tenho. Eu não sei se ela está viva ainda, não. Ela estava com 90 e tantos anos, né? Então, quer dizer, ele perdeu tudo na Alemanha, ele vai para os Estados Unidos e, usando essa mesma técnica dele de trabalhar nos espetáculos, ele chega ao cinema e ele ganha dinheiro de novo e ele vai terminar a vida muito bem nos Estados Unidos, tá? Muito bem. Se tudo estiver bem até agora, eu vou continuar mais um pouquinho. Pode ser? Pode. Vamos aguentar algumas loucuras, então, agora? Vamos falar agora de Antonin Artaud. Este, gente, foi talvez o mais difícil que eu pesquisei neste trabalho. Não é? Por quê? Porque o Artaud tinha muitos problemas nervosos. Muitas pessoas dizem que ele era louco, realmente, né? Mas a gente sabe que ele, desde muito cedo, tem problemas nervosos. E ele era um cara genial, ele escrevia muitos livros, muitas coisas, mas conceitos que a gente não consegue entender, não consegue alcançar o que ele quer dizer com aqueles conceitos. Ele era um homem muito bonito, né? Fez muito teatro, e aí ele acompanhou o surgimento do cinema mudo. E depois ele passou do cinema mudo para o cinema falado. No cinema mudo, ele funcionava muito bem como ator, mas no cinema falado, ele tinha voz assim. Ele tinha uma voz muito ruim. Então, a carreira dele não foi adiante no cinema falado. Então, por um lado, foi o mais difícil de encontrar. Um dos espetáculos que eu queria fazer era um espetáculo que chamava O Sensi, ou Os Centi, porque é de uma família italiana. A Tainá vai contar um pouco dessa trajetória para nós. E aí, ele e um pintor que chamava Balthus, que vocês devem conhecer, provavelmente, eles se juntaram para fazer este espetáculo. Tá? O Balthus e o Artaud resolvem criar um novo código de cores. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o teatro tem um código de cores, mesmo que inconsciente, que para nós vem lá do teatro grego. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma mulher surgindo de vermelho em cena, o nosso inconsciente registra que ela é uma heroína romântica. A mesma coisa para um homem de vermelho, né? É um herói romântico. Uma mulher vestida de amarelo, por exemplo, é uma prostituta. Né? Claro que isso é do teatro grego, né, gente? Não significa no nosso dia a dia, tá bem? Mas o público do teatro grego sabia que se uma mulher entra de vermelho, de amarelo, ela é provavelmente uma prostituta, tá? E aí, então, eles mudam esse código de cores, né? E aí o Artaud passa por toda essa trajetória, né? E o que ele vai contando para a gente? Ele vai se associando com pessoas incríveis, com cineastas incríveis, com mulheres incríveis, e aí ele tem sorte também. Ele participa, por exemplo, desta Antígone. Essa Antígone que foi uma montagem do Jean Cocteau, um texto do Jean Cocteau, e aí quem fez o figurino foi a Chanel, a Gabrielle Chanel, não a qualquer Chanel, né? E o cenário foi o cenário do Pablo Picasso. Né? E aí você fala, Fausto, mas
o Picasso fez o cenário, o Picasso não só fez, como desenhou à mão o cenário. E este, um dos lados mais ricos que eu consegui resgatar, que foram os relatos, as histórias que o Artaud escreveu sobre o Picasso trabalhando, né? Então, dois gênios que se encontram no mesmo palco, tá? Então, vamos lá, Tainá, vai contar um pouquinho do Sense, né? Vamos. É um espetáculo dirigido pelo Artaud e protagonizado por ele também. Ele representa o personagem principal. É uma montagem de 1935, baseado na peça do Percy Shelley. E esse espetáculo só durou 17 apresentações. Existem também alguns registros que falam que foram 14 apresentações apenas. O espetáculo conta a história da família dos Sensi, ou Cenci, onde o pai era uma figura macabra e que abusava dos filhos. Ele, no momento do espetáculo, já está casado com uma segunda esposa e tem requintes de crueldade, né? Ele gosta de assistir, de ver uma das filhas, a Beatriz, tendo relação sexual com a madrasta, que é a Lucrécia. No meio do espetáculo e na história original, o Conde Sensi, ele decide ir matando os filhos e sobram, ele teve 7 filhos, nos últimos 3, esses últimos 3 filhos se reúnem para tentar lutar contra o pai. E quem toma a frente, a liderança desse movimento é a Beatriz, por conta dos abusos e de toda a violência que ela sofria pelo pai. Tem uma determinada cena de um banquete onde o conde acaba violentando a Beatriz, e esses são os desenhos do Balthus, mas quem executou os trajes foram a Karinska. Aqui à direita seria o traje inicial, essas duas ilustrações são dos trajes da Beatriz à direita. No momento inicial, um vestido preto, e nessa ilustração à esquerda seria o traje que a Beatriz usaria após essa cena de violência sexual do banquete. Então, ela tem essa prolongação, né, esse prolongamento na frente do vestido, como se fosse uma cauda do vestido invertida. Em vez de ser na parte de trás, ela é na parte frontal do vestido. E como o Fausto estava falando, tem um código de cor que não dá para ver na ilustração, mas que esse traje é vermelho. Então traz essa força do sangue e dessa violência que a personagem havia sofrido. Mais 2 trajes da Beatriz. Esse do lado direito já é o momento em que ela se recupera dessa cena de violência e decide, junto com os outros 2 irmãos, dar início, né, a esse momento de tentar matar o pai. Então ela já tem essa capa que traz referência desses heróis e desse momento de luta, né? Lembra muito o momento de cavalgada. Isso. E o vestido amarelo, esse vestido do lado esquerdo, é o vestido amarelo. Neste espetáculo, quem usava amarelo era uma personagem que ia sofrer morte violenta. De alguma forma, essa pessoa ia morrer. E esse é o enredo final do espetáculo, né? A Beatriz consegue assassinar o pai e ela é condenada a ter a cabeça decapitada, né? Ela é decapitada, ela e a mãe, no final do espetáculo, e a história real é assim também. Aqui é algo muito legal, muito interessante. O traje do conde tem essas aberturas na parte frontal, onde dava para perceber saindo um tecido vermelho,
como se a parte interna do corpo dele estivesse exposta, né? Estivesse sendo aberta. Outro detalhe importante do trabalho da Karinska é que ela fez o bordado da musculatura desses corpos, né? Dando volume e textura para o traje também. Lembrando que o Artaud era um homem magro, sem definição dos músculos, assim. Então, essa textura com o bordado traz um valor importantíssimo para a leitura do espetáculo, né? O Giacomo é um outro irmão da Beatriz, e no traje dele tem um efeito de como se ele tivesse descamando, né? Camadas sendo abertas, como se a pele estivesse sendo rasgada. Isso tem a ver com a figura do sapo, não é isso, Fausto? Não, isso aqui, ele é um personagem que tem tanto ódio que o Artaud e o Balthus queriam que ele descamasse, que a pele dele soltasse ao longo do espetáculo. Então, eles pegaram um pedaço de seda e eles friccionaram esses retalhos de seda, a seda grudou. Ao longo do espetáculo, ela ia soltando lentamente para mostrar essa decomposição corporal da personagem. Aqui são outros estudos de desenhos de traje masculinos, e a Ia Abdi, que foi a atriz que representou a Beatriz. E esse espetáculo, ele só conseguiu ser produzido por conta dela. Ela era uma grande atriz, modelo na época, e ela resolveu produzir o espetáculo financeiramente também. Mas, em contrapartida, ela seria a personagem feminina principal, que era a filha, a Beatriz. Muito bem. É claro que era um espetáculo, né, gente? Um espetáculo muito pesado, muito difícil. Então, a gente vê assim, tal espetáculo está comemorando 100 apresentações, tal espetáculo comemorou 500 apresentações. Ou, por exemplo, Les Misérables comemorou em Londres 20 anos em cartaz, né? Quer dizer, nossa, é a carreira dos sonhos de muita gente, né? Ele conseguiu fazer 17 apresentações. 17 apresentações, ninguém foi mais. O espetáculo não chegou a um mês em cartaz. Tá? Então, muitos destes que são geniais são um belíssimo fracasso de bilheteria. Tá? E a gente está encaminhando para o fim, né, gente? Para depois abrir para quem quiser fazer perguntas e tal. E aí, aqui sim, neste lugar, a gente foi ver a casa do Bertolt Brecht, a casa e o teatro onde ele trabalhou. Tá? Isso aqui é um lugar alemão muito bem conduzido, né? Conduzido com toda o pulso firme que os alemães gostam de ter. Tá? Então, eles têm um acervo muito bom, talvez um dos melhores que eu tenha consultado. Né? Eu levei aqui um tradutor junto, né? Porque sem tradutor não tinha jeito, eles falam inglês, mas eles preferem falar alemão, né? E é a coisa mais curiosa, porque assim, o arquivo no prédio onde era o apartamento do próprio Brecht, né? Só que descendo assim do apartamento, já dá no cemitério. Tem um cemitério que é o jardim do apartamento, sabe? E o mais engraçado é que eles estão enterrados lá, porque o Brecht era casado com uma atriz que chamava Helene Weigel. E aí eles fizeram a carreira deles juntos, e quando estoura a guerra, eles resolvem ficar do lado da Alemanha comunista, né? Então, tudo no arquivo é muito arrumado, tudo é muito organizado, tudo catalogado, né? E eles têm um material, isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, eles têm material de tudo que é produzido sobre Brecht no mundo. Então, você pode consultar o acervo, mas aí você se compromete a, depois de acabar a sua pesquisa,
mandar uma cópia do trabalho para eles, entendeu? É muito, muito legal, né? Olha que mórbido, né, gente? Do lado da casa onde eles moravam, tinha um cemitério, e pior, hoje tem um cemitério onde eles estão, né? Então, aqui está ele, o Brecht, que foi um cara fenomenal para a gente, e que trabalhou com esse cenógrafo que chamava Caspar Neher. O Caspar Neher era um cenógrafo tão bom que é um dos poucos na história da dramaturgia mundial que mudou a elaboração do texto. O que a gente descobriu lá? Descobriu assim, que o Brecht trabalhava com todo mundo durante o dia. Os atores, os fotógrafos, iluminadores, desenhistas, todo mundo trabalhava junto. No final do dia, todo mundo entregava suas notas para ele, ele ia para a casa dele e aí redigia o texto, que ele é o dramaturgo do espetáculo. E o Caspar Neher, através da cenografia, modificou a dramaturgia do Brecht. Tá? Lamentavelmente, a guerra separou os dois, eles nunca mais trabalharam juntos, né? E o que foi uma pena, porque os grandes espetáculos do Brecht, os mais legais de estudar, inclusive, são do Caspar Neher. Esse teatro vocês já viram, né? Só que a gente viu ele aqui desse lado. É o Teatro Neuss, né? E aí, hoje, é o Berliner Ensemble, que tinha, inclusive, algumas fotos de uma exposição de trajes de alguns anos. Tá? E aí eu fiquei muito frustrado, porque eu não encontrei mais os trajes. Né? Encontrei só as fotos, mas os trajes não. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era esta cena. Esta cena é uma cena de Mãe Coragem. Tá? E na Mãe Coragem, aliás, tem um estudo incrível de Mãe Coragem, que compara este grito que ela dá com Guernica, do Picasso. A Mãe Coragem, o que é, né, gente? É uma mulher que sai durante a Guerra dos 100 anos, em 1600 e pouco, ela sai com uma carroça vendendo coisas, vendendo panela, vendendo comida, vendendo tudo. Tá? E os filhos dela vão embora para a guerra. E aí, nesta cena, ela sabe que um dos filhos foi assassinado na guerra. E aí, a Helene Weigel, que era uma atriz excepcional, dá um grito, né, de dor, de tristeza, e ao longo dos espetáculos, ela mantém a atitude corporal, ela se põe na posição, mas ela não emite o grito. E ainda assim, os espectadores ouvem o grito de dor. Diz que era uma coisa surpreendente. Assim. Ela parou de gritar, mas o trabalho corporal dela de atriz fez com que as pessoas ouvissem ela gritando. Tá? E aí fui descobrir, claro, simbologias incríveis. Por que ela carregava uma colher no peito? Né? Porque ela tinha tanta fome que a qualquer momento ela podia comer. E a forma mais rápida era pegar a colher e comer. Né? Mas isso levou tempo para descobrir, eu confesso para vocês. E aí, ao mesmo tempo, encontrei material riquíssimo sobre isso, inclusive um livro que é um guia. Se você quisesse fazer esses espetáculos do Brecht, você receberia na sua casa o texto e as fotografias passo a passo. Se você não seguisse aquele modelo, você não podia fazer o espetáculo dele. Entendeu? E assim vai. Né? E aí descobri depois, por acidente, numa biblioteca, mais uma vez, um livro que chamava Theaterarbeit, ou seja, Teatro aos Pedaços, que era a equipe do Brecht explicando como envelhecer um traje, como transformar um traje para ele ser usado em cena, como deixar cair vela, gordura, como desgastar com processo químico. Foi um desses achados da pesquisa que são sensacionais. E aí o nosso último, né, é a Ariane Minushkin, que talvez algum de vocês já tenha visto no teatro. Eu sei que ela esteve na Argentina. Alguém viu alguma coisa dela, gente? Os Efêmeros, ou Os Náufragos. Alguém viu? Seria incrível. Está tudo na internet hoje, você acessa
para poder ver esses espetáculos gravados, né? A Ariane era a única viva, era a única que estava produzindo desses meus elementos. Eles tinham, na época dessa pesquisa, todos os trajes dos protagonistas guardados. Hoje não fica mais lá. Hoje está na Biblioteca Nacional da França. Eles têm uma sala de costura que é integrada com a sala de ensaio. Por que isso é incrível? Porque o ator sai da sala de ensaio, fala, olha, eu preciso de uma roupa assim. E aí as costureiras fazem na hora e ele volta para a cena para experimentar. Entendeu? É um teatro de grandes experimentos, né? E aí os trajes são incríveis, a cada produção tem uma renovação dessa cena, eles trabalham no esquema de cooperativa, é inacreditável, eles ganham, cada ator ganha a mesma coisa que a diretora, que é a Ariane Minuschini, que ganha a mesma coisa que a costureira, que ganha a mesma coisa que o cenógrafo, que o marceneiro, que o cortador de ferro e que o guarda da porta. Teatro de Soleil. E eles ganham cerca de 1.700 euros por mês. Não é muito pouco, na verdade. Mas dá certo, e eles hoje são 93 pessoas de 24 países diferentes. E eles trabalham como uma cooperativa. No Brasil, eles vieram em 2007, 2011 e na Argentina também. Tá? E aí, aquela coisa do espaço, né, gente? Então, essa é a Ariane Minuschini, bem jovenzinha, lá em 82. Hoje ela é uma senhora de 88 anos quase, ela vai fazer agora, né? E aí, olha que interessante, é o estar no lugar, é o mexer com o ambiente, né? Esta é a sala de ensaio, né? Então, a sala de costura é aqui na frente e a sala de ensaio aqui no fundo. Aqui é o camarim dos atores. Então, eu fui visitar este camarim com uma das atrizes principais da companhia. E aí ela foi me mostrando como o camarim é determinante para a criação da personagem. Então, aqui tem, neste pequeno espaço, que era o dela, né, tem toda a trajetória de criação da personagem, como surgiu esse traje, né? Essa é uma atriz que chama Juliana Carneiro da Cunha. Ela é uma brasileira que trabalha no Teatro de Soleil há mais ou menos 30 anos agora. E, aliás, a Public Relations do Teatro de Soleil é uma argentina. Ela chama Liliana Andreoni. E é claro que ela tem um lado italiano também. E aí aqui a Juliana estava me mostrando a sala de tecidos do Teatro de Soleil. Então, eles têm tecidos de todo tipo, todas as qualidades. O ator chega ali, escolhe o tecido e ele fala, olha, eu quero isto para experimentar no espetáculo. E o traje é confeccionado para ele. Entendeu? Então, que outro teatro a gente tem no mundo que possibilite isso para os seus atores, né? De forma alguma. E aqui tem um trabalho, né, gente, que é não só de vestuário, mas um trabalho de integração do todo, né? Esse homem é um homem branco, para vocês terem uma ideia. Ele está fazendo um indiano. Aqui o espetáculo chama Indiad. É sobre a vida do Nehru e do Gandhi, né? Mas o trabalho de maquiagem dele e de caracterização é fantástico, né? Então, essa é a Miriam Azanco, que é uma das atrizes mais antigas da companhia. Um coro das mulheres indianas. E aqui é um pouco para elucidar como é o processo. Então, por exemplo, esse ator, num outro espetáculo, isso é Ricardo II. Uma coisa que é fundamental descobrir, né, gente, é assim, você tem que ter atores bons. Se você não tiver atores bons, você pode desistir. Isso não vai dar certo. Então, por exemplo, olha, este é o Georges Bigot, que é um ator da companhia. E aí, aqui é o mesmo ator, gente, em outro espetáculo. Quer dizer, é um cara que tem uma capacidade de transformação gigantesca, né? Então, aqui, ele experimentou com tiras de tecido. Por quê? Porque tinha uma ribalta na boca de cena que a Ariane queria que, quando eles entrassem, eles saltassem. E aí, esta luz de baixo
projetava os atores no espaço. Tá? Então, ele queria um traje, lembrando lá do Gordon Craig. Lembra que ele falava de impregnar a retina do espectador? Este homem vai fazer isso. E ele vai lá e pega tecidos ruins, tecidos pobres, tá? E a figurinista depois troca e substitui isso tudo por sedas, por brocados, e aí em cena o que a gente vê é este trabalho. Então, aqui é o começo do trabalho do ator, e aqui já o espetáculo sendo apresentado. Tá? Cenografia, aqui é um tapete de sisal e uma cortina no fundo de seda feita todinha com folhas de ouro. Então, imaginem o efeito de luz que isso dá para o espectador. Tá? Aqui são fotos do espetáculo. A Ariane trabalha muito com técnicas orientais, máscaras orientais de teatro, né? Ela é uma mestra na manipulação disso. Isso é o Jorge Bigot, mais uma vez. E aqui o tapete de sisal e a cortina do fundo também muda, né? Tem uma coisa que é fantástica desse figurino, que ele é metade elisabetano e metade oriental. Então, os elementos estão muito misturados aí. Então, você pode ter kimonos, mas você também tem as golas elisabetanas, os rufos elisabetanos. Gente, fala comigo, vocês estão todos mortos? Onde vocês estão? Não desanimem. Eu tô aqui. Só ficamos nós dois. Aqui estamos. Aqui estamos. Está muito interessante. Graças a Deus. Achei que estavam todos mortos, por Deus. Vamos lá. Gente, vejam o trabalho dessa gente. Tá? Ariane Minuschini não gosta de elementos falsos em cena. Então, o que ela fez? Ela mandou construir uma parede de tijolos mesmo. Né? Isto aqui é um conjunto de esculturas que ganham vida. Então, eles têm um escultor que chama Erhard Stiefel, que faz essas máscaras, que faz esse trabalho. E ele esculpiu essas figuras na entrada do teatro. Quando as pessoas chegaram e viram aquilo, eles acharam que era uma escavação arqueológica. Né? E depois, em cena, apareceram esses homens, são os homens velhos da cidade de Tebas. Isso é uma tragédia grega. Né? Olha a nossa Juliana aqui. Aqui tem uma coisa fantástica de aprender. Estão vendo aqui no teto essa espécie de bandeira que tem aqui? Isso é um rebatedor de luz. A Ariane nunca deixa a luz de um refletor pegar direto no ator. Ela prefere que a luz seja difusa, porque aí ela acha mais harmônico para o espetáculo. Tá? Esse é o Simon Abicarian, que, aliás, é capa do livro, né? Depois eu vou mostrar para vocês melhor. Ele e a Juliana são a capa do livro, porque todo esse projeto virou livro, né, gente? Depois de ser uma tese de doutorado, virou livro, foi publicado e hoje já está esgotado. Graças a Deus, claro. E aí ele fez, o Simon, o ator Simon Abicarian, fez 8 personagens diferentes neste espetáculo. Tá? Um ator muito criativo, um ator fantástico. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, usem lá a ferramentazinha do mais para ver aqui no cantinho dessa moça, porque para cada espetáculo do Teatro du Soleil, eles convocam uma cultura diferente. Então, aqui, eles usaram o Kathakali da Índia. Né? No Kathakali, tem uma técnica de pintura que, para harmonizar o seu rosto, eles pintam o cabelo aqui. Né? Para quê? Para o rosto ficar harmônico. Aí estão vendo que ele tem uma parte branca, uma parte laranja, né? E aí no canto aqui tem o cabelo desenhado. Isso sim são pequenas obras de arte. Tá? Aqui, mais uma vez, o Simon em outras personagens. E aí aqui são esses são atores que fazem cães. Esses cães vêm das profundezas do inferno
para cobrar dívidas de sangue. Tá? Gente, olha esse trabalho de peruca, esse trabalho de máscara, esse trabalho de pintura. É uma coisa inacreditável. Eu conheço isso também, né? É fantástico. Eu conheço isso há 30 anos e toda vez que eu olho, eu falo, uau, isso é incrível, sabe? Aqui dá para ver bem o Katakali, ó. Olha o cabelo dela aqui, ó. Tá? E aí aqui, mais uma vez, aquele princípio, né, do giro, de captar o olho do espectador, da integração com o todo. Eu perguntei para a Ariane Minuschini, falei assim, Ariane, me diga uma coisa, qual é o grande autor que você segue? Quem é o grande diretor da sua vida? Né? E ela falou, Fausto, a gente precisa chegar a um ponto e ter humildade e aprender e entender que a gente traz um pouco de todo mundo que a gente estudou. Então, o meu trabalho tem um pouco de Stanislavski, tem Artaud, tem Appia, tem Craig, tem um pouco. Então, a Ariane Minuschini acabou sendo uma síntese de tudo aquilo que eu pesquisei, sabe? Então, foi, além de ser uma experiência fantástica, né, gente? O teatro fica dentro do Parque Floral de Paris. Então, é um lugar lindo, é um lugar para você ter uma experiência metafísica, quase, assim, de sair da cidade e ir para um lugar onde você pode aproveitar, de fato, a arte como um todo. Né? E o Teatro de Soleil serve jantares no meio do espetáculo, de acordo com a temática do espetáculo. Então, no La Indiade, por exemplo, que era um espetáculo sobre a Índia, eles contratam um chefe indiano, ele vem, prepara o menu, e aí toda noite eles servem 700 refeições. Toda noite. E é maravilhoso, gente. Quando vocês forem a Paris, vão lá conhecer e não esqueçam de jantar. Não façam essa besteira, é parte do rito, é parte da comunhão. Tá? Aqui é um espetáculo que chama Tambores sobre o Dique. Tambores sobre o Dique era um espetáculo que eles fizeram com marionetes. Os corpos dos atores eram marionetes. Tá? E aí aqui o figurino tem 3 camadas, porque vocês estão vendo que eles são manipulados por um outro ator. Ó. Tá? Então, o figurino é aberto e tem 3 camadas. E passa pelo entrepernas uma armê, uma armação, que os atores são erguidos por essa estrutura. E aqui um dos últimos espetáculos, Os Efêmeros, né, que me surpreendeu muito, porque são roupas cotidianas, trajes comuns, né, mas que tem uma característica que é impressionante, porque a maior parte dos trajes vem da mãe da figurinista. Ficou idosa, foi para um asilo, né? E aí ela trouxe esses trajes todos e os atores usaram para criar, para compor as cenas diferentes. Então, para mim, foi muito impactante ver essa nova forma de criação. Né? Como eu dizia, gente, defendi a tese, foi ótimo, fui aprovado, muito bem aprovado, e aí, depois de algum tempo, eu publiquei Figurino Teatral e as Inovações do Século XX. Foi publicado com apoio da fundação que me deu a beca de estudos, né, a bolsa, e pela Estação das Letras e Cores, e com isso eu termino essa apresentação para ver se vocês agora gostariam de fazer perguntas ou fazer perguntas terríveis para a Tainá também, em espanhol, russo ou inglês. Dizer que o livro não está disponível mais fisicamente, né? Porém, na Amazon tem o e-book dele. É verdade. Eu esqueci disso. O e-book está disponível na amazon.com.br. Agora é com vocês, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, comentário, alguma observação. Adriana Dornas, obrigado.
você pode saber o que quer antes da investigação. Olha, eu aprendi com uma professora, que foi uma mulher muito importante na minha vida, que a gente nunca começa uma pesquisa absolutamente do zero, né? A gente já tem que saber alguma coisa, sabe? Por exemplo, o Teatro de Soleil, eu já conhecia essa estética, eu já sabia o resultado final, eu não sabia como eles chegavam nisso, entendeu? Então, eu não tinha como antecipar a pesquisa, né? Mas, no final, eu aprendi muito mais daquilo que eu já tinha uma pequena ideia, sabe? Eu queria saber ou ver os figurinos que você confeccionou, é possível? Então, não existem mais. Por incrível que pareça, eu doei. Eu doei para uma escola de teatro, para eles poderem trabalhar com isso. Está lá na Imbi Morumbi. Eu não guardei. Maluquice, né? Podia ter guardado, mas era uma exposição, Adriana, para você ter uma ideia, era tanta coisa, mas tanta coisa, que eu enchi o Salão Nobre do Teatro Municipal de São Paulo inteiro, inteiro. Então era muita coisa para poder guardar, entendeu? Essa do Oscar, eu vou ficar em dúvida. Ele fez algumas encenações teatrais. Fiquei em dúvida com o que você quer saber, Oscar. Talvez se você já fez figurino? Foi bem legal. E, inclusive, foi um orientando meu, que era professor dessa escola, que recebeu. Foi bacana, foi legal. Assim. E eu acho que figurino, Adriana, ele tem que sair da mão da gente, sabe? Ou ele vai para uma instituição. Figurino não é coisa para a gente guardar em casa, né? Com exceção desses pequenininhos, bonitinhos e tal, que aí são pecinhas muito charmosas para a gente dispensar, tá vendo? Mas isso já é uma outra coisa, né? Isso já é de uma outra pesquisa, por exemplo. Você fala assim, isso é um traje de criança, né? Não, gente, isso não é um traje de criança. Isso é uma amostra de trabalho de adulto. Isso era uma coisa que acontecia aqui no Brasil, em Portugal principalmente, né? Porque nós fomos colonizados por Portugal. E aí, o que eles faziam? O alfaiate mandava isso para a sua casa para você ver como era o trabalho dele, para você ver como era o acabamento, como ele fazia a costura, né? E aí você mandava fazer, a partir disso, você mandava fazer a sua roupa de adulto, entendeu? Então, isso é eu brinco dizendo que é uma revista de moda, né? Você mandava isso para a casa da pessoa. É claro que isso é uma réplica do século XVIII de uma casaca que eu encontrei no Victoria and Albert Museum, né? E ele está aqui assim por isso, porque eu uso para aula mesmo, né? Oscar, principal aprendizado da pesquisa é que quem pesquisa vai pesquisar a vida inteira, né? Que pesquisar é um prazer que ninguém te tira, né? É muito gostoso, é muito gratificante fazer pesquisa. E eu sempre fui uma pessoa do mundo, né? Eu sempre fiz muito teatro, sempre viajei muito e tal. Mas essa pesquisa, particularmente do doutorado, porque eu tive que ir para a França, eu tive que ir para a Alemanha, eu fui para a Inglaterra, eu fui para Portugal, eu fui para Moscou, eu fui para a Espanha, né? Eu fui para tantos lugares que eu acho que chegou um momento que nem eu sei como eu me comunicava com as pessoas, né? Porque o inglês é minha segunda língua, né? Mas eu percebi, por exemplo, que na Rússia não é a linguagem falada que é a mais importante, sabe? Eu acho que o gestual é mais importante. Veja você, eu fui na Casa Museu Stanislavski com a minha tradutora.
Eu tinha uma tradutora muito bacana, muito legal, jovem, né? E aí ela foi comigo no primeiro dia e eu conheci todas as senhorinhas do museu. Porque no museu trabalham pessoas muito idosas lá, tá? E aí, aquela coisa de russo. Spasibo para cá, spasibo para lá, e por aí vai. E eu sempre decoro, quando eu vou para os países, eu decoro um conjunto de frases que vão garantir a minha sobrevivência, né? Então eu sei falar: olá, como vai? Meu nome é fulano de tal. Muito prazer em conhecer a senhora. A senhora, por acaso, fala inglês ou português ou qualquer outra coisa? Porque eu não quero ofender a senhora falando russo, por exemplo, né? Então eu sempre tenho um conjunto de frases que eu guardo ali na bolsa. Claro, também assim: olá, estou perdido, me ajude. Coisas desse tipo, né? Mas aí eu fui para a Casa Museu Stanislavski com a tradutora. E aí, depois, ela não podia mais ir. Eu falei: quer saber? Eu vou sozinho mesmo, né? Aí, cheguei na Casa Museu Stanislavski. Quando eu cheguei, as velhinhas levantaram todas. Eu falei: ai, Jesus Cristo, é agora, né? E elas vieram falando uma coisa que era mais ou menos assim: e eu falava assim: claro, pois não, em português. Eu falava: claro. E elas e faziam assim com a mão para mim. E eu falava: ai, meu Deus, é para seguir, né? É para seguir. Tá bom, vamos lá. E elas falando, e eu falando. Vamos falando, claro. E elas tinham um molho de chaves, umas chaves, só que eram umas chaves gigantes, porque esse museu está num palácio do século XVIII. E aí chegamos na escada, a porta fechada. No dia anterior, ninguém me deixou entrar com a tradutora. Ninguém deixou entrar. Aí ela pegou a chavona, abriu a porta, descemos uma escada imensa. Quando eu passei, ela trancou a porta. Eu falei: bom, se me matarem aqui, vivi bem, comi bem, estou contente, foi uma vida boa, né? Descemos. Aí chegou lá embaixo, uma outra porta gigantesca, e elas lá. E eu assim: mas claro! E os caras... Bom, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, Ana, tinha um acervo de figurinos e pegavam as salas imensas em todo o subsolo do prédio. E aí eu fui olhando para aquilo e eu falava assim: gente, elas entenderam o que é o meu trabalho. Elas entenderam. Elas não falam patavinas de inglês, elas não falam nada de português, mas elas entenderam. E aí elas faziam assim para mim: eu falava assim: pode fotografar. Bom, daí para frente, Roberto, o resto é história, né? Fiquei com elas horas, conversando um russo que eu nunca falei na minha vida, né? E aí voltei para o Brasil e aí mostrei para uma professora russa daqui, que foi, Ana, a dito cultural russa lá, e estudava Stanislavski. E ela falou assim: Fausto, aonde você conseguiu esse material? Porque eu, como coordenadora cultural, nunca vi este material. Eu falei: então, é que você não fala russo, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Mais ou menos um pouco das histórias desse doutorado. Então, eu acho que o que ficou mais forte foi essa coisa de que a gente se vira em qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. É só ter calma, paciência, né? Que dá certo, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que a título de curiosidade seria legal você falar o que você está pesquisando agora. Qual é a pesquisa do momento? Aliás, gente, saiu hoje um livro novo no portal de livros abertos da USP. A gente podia pegar lá, né, Tainá? Já vou procurar aqui. Você põe no chat? Uhum. Um livro super bacana, gente.
que chama Almanaque da Indumentarista Sofia Jobim. Era uma professora nos anos 40, 50 e 60, uma professora de indumentária, e aí ela não tinha material para dar aulas. Então ela desenhava tudo. E era uma pessoa especialista em indumentária histórica. E aí eu descobri esse acervo no Museu Histórico Nacional do Rio. Falei, puxa vida, ninguém publicou isso? Como assim? Por quê? Né? E aí publiquei o primeiro livro e agora estou publicando o segundo livro, que traz, inclusive, Ana, as receitas de culinária dela, porque ela era especialista em culinária do século XIX também. Então, era a melhor concepção de moda, né, que o próprio Paul Poiret, em 1910, lançou, né, que moda não é roupa, moda é um estilo de vida, moda é o seu perfume, moda é o móvel que você tem na sua casa, moda é o seu carro, o tapete da sua parede, é o que você come, é o que você lê, né? Então, esse manual traz esse resgate. Foi publicado hoje, e o download é gratuito. Pessoal, é só clicar, baixar, vocês vão se divertir muito, tá? Acho que é isso, né? Eu penso que é o momento de quem tem alguma pergunta, algo a dizer, a Fausto e a Tainá estão acá. Estamos disponibilizando muitas coisas no chat também. Sim. Olha, eu vou gastar o meu espanhol aqui, ó. Todo o meu espanhol. Acho que é isso, né, Ana? Tudo claro, uma pesquisa... Se ninguém mais quer dizer algo... Só quero dizer que nada é do dia para a noite, né, gente? Então, a pesquisa começou em 2000, terminou em 2004, né? E aí eu resolvi melhorar, aprofundar e publiquei a primeira edição do livro em 2010, e aí fiz uma segunda versão em 2016 e acabaram todos, o que é ótimo também, né? Porque a gente não pode parar de publicar, não pode parar de pesquisar, gente. Imagina, Adriana, obrigado, foi ótimo ter vocês aí, pena que a gente não consegue se ver e não conversar, mas o ano que vem eu volto para dar essa aula em espanhol. Se quem quer hacer o livro de Fausto, que lo busque en Amazon también, sí, los que están disponibles. Y también el contacto, Roberto lo tiene, para que tengan contacto directo con Fausto y Tainá, para que quieran hacer algunas preguntas más directamente, ¿sí? Vou deixar meu e-mail aqui anotadinho, ó. A Tainá também põe o dela. Pronto. Aí a gente já tem como se comunicar, né? Sí, entonces, gracias a todos, podemos cerrar a sessão. Muito bem, podemos encerrar. Muito obrigado a todos pela presença, boa sorte. Sim, olha só, Tainá, muito obrigada pela sua participação, tá? É um prazer, né, estar juntas mais uma vez. E muito obrigada, Fausto, sem palavras. Né? Imagina. Sem palavras. Obrigada. Obrigado de novo, tá? Né? E a gente vai se falando. E Tá graças bom. a todos também. Graças a todos que estiveram aqui. Muito obrigado, pessoal. Beijos, até a próxima.